Senhoras e senhores, bom dia. Vimos em nome do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa de Valinhos e da comissão organizadora dessa terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, agradecer a presença de todos, sejam muito bem-vindos. E neste momento iniciaremos a nossa conferência, que terá como tema Envelhecimento Multicultural e Democracia, Urgência por Equidade, Direitos e Participação. Vamos aqui registrar algumas presenças antes de compor a mesa. O senhor vereador Wagner Alves, Ivana Ribeiro, Departamento da Família, os doutores Eric Kirchner e José Núncio Mamana, da Faculdade Leopoldo Mondic, e os alunos, sejam muito bem-vindos. Doutor Tiago Galvão, capelado, secretário de Assuntos Jurídicos, Mário Leardinho, da Secretaria de Educação, Teresita Amaral, presidente do Centro de Cidadania, Defesa dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, a Rainha da Terceira Idade, Maria Cleusa Marins, a Vera Fritz, da Rádio Valinhos FM, e Dulce Maria de Paula Souza, secretária adjunta de Desenvolvimento Social e Habitação. Todos bem-vindos. Para a composição da mesa, nós convidamos a excelentíssima senhora Célia Leão, secretária de Desenvolvimento Social e Habitação de Valinhos, que também está representando o nosso prefeito, Franklin Duarte de Lima, e também a excelentíssima senhora Dalva Berto, secretária da Família e da Mulher de Valinhos. O senhor Israel Escopenado, presidente da Câmara Municipal de Valinhos. O reverendo senhor padre Eduardo Doggett, presidente da Associação do Senhor Jesus e TV Século XXI. O senhor Ademir Rossi, presidente do Recanto dos Velhinhos de Valinhos. A senhora Maria de Lourdes Quirino Videira, representando a comunidade das pessoas idosas de Valinhos. O professor Zeno Liber, presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa de Valinhos. Passaremos a palavra agora para a senhora Maria de Lourdes Quirino Videira, representando a comunidade das pessoas idosas de Valinhos. Bom dia a todos. Estou muito feliz em representar 25 mil idosos de Valinhos. Deus abençoe essa conferência, que venha dar bons frutos. Bom dia a todos, bom dia professor Geno, padre Eduardo, o plenário, a secretária, bom dia a todos. É uma satisfação estar participando dessa conferência, ao qual o nosso envelhecimento ele chega, né? Ele chega para todos, e eu não posso ser diferente de que cuido e ajudo o Recanto dos Velhinhos. Então, que essa conferência nós tenhamos aqui a oportunidade de colocar tudo aquilo que realmente necessitamos para os nossos idosos. Sabemos que a população idosa ela está crescendo dia após dia, e é dever do poder público, né, do federal, estadual e municipal, zelar e cuidar pelo bem-estar não só dos idosos, mas das crianças e de todos. Então, que desta conferência nós tenhamos aqui a consciência de que precisamos evoluir para que venha recursos financeiros para a nossa cidade, para que a gente possa cuidar muito bem dos nossos idosos. Hoje nós temos várias clínicas da nossa cidade, o Recanto dos Velhinhos, que abriga 50 idosos. Hoje a gente sabe que a demanda é muito maior do que esta,
muito mesmo. Então, daqui da nossa cidade temos que ter a consciência e sair daqui com boas referências de políticas públicas para nossos idosos. Que tenhamos aqui 2 dias de excelente palestra, de excelente condições para que o estadual e o federal nos ajudem. Obrigado e uma boa palestra para todos. Teve século XXI, nós temos pensado muito nos idosos. Nós estamos planejando um programa de televisão mais saudável para os idosos. Não há dúvida que temos que ter união, temos que ter ideias, temos que ter a inspiração, o dom da sabedoria, de planejar algo para nossos queridos idosos. A TV século XXI está às ordens. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Agora, bom dia. Eu quero cumprimentar aqui a deputada, hoje a secretária Selene, que representa o nosso prefeito aqui, né? Dr. Tiago Calvão, secretário, o vereador Wagner Alves, meu companheiro de Câmara ali, né? Que está aqui também representando a Câmara, o padre Eduardo, isso aqui, o professor, secretário, agora presidente, né? Presidente dos idosos, secretário Zênio, tive a oportunidade de estar quando ainda estava na Secretaria de Educação, juntos ali, podemos acompanhar um bom trabalho nessa área, né? A Dulce, a Ana Maria, que está aqui, minha amiga Ana Maria, de tanto tempo também, né? O Ademir, do Recanto, a Teresita, que está aqui também, a Teresita, a Vera também, grande amiga, e a Lourdes, que é minha irmã, minha querida irmã, né? Sempre junto, né? Estamos por aí sempre junto. Cumprimento a todos. Eu quero falar hoje sobre essa conferência. Eu tenho certeza, né, que no final dessa conferência nós vamos ter um produto muito bom, né? Vai sair uma moção, uns encaminhamentos para que as políticas públicas para o idoso sejam bem encaminhadas no município, como ela tem sido. Vai ser muito mais melhorado. Eu tenho consciência disso daí, tenho certeza. Mesmo que eu não possa aqui ficar o dia todo aqui, mas vou deixar a assessoria para estar acompanhando aqui, para que no final das contas aqui vai chegar lá na Câmara Municipal, da onde que é a voz do povo, que é a porta do povo, a casa do povo, para sair, né, aquilo que é importante dessa conferência para o idoso. O idoso, ele tem uma importância grande na sociedade. Meu pai, eu sempre conto a história do meu pai, ele partiu para a eternidade com 97 anos, tá, né? E eu o acompanhei até os 97 anos. Com 97 anos ele gostava de ir no mercado todo dia, queria comer uma marlinha, almoçar lá, e eu estava sempre acompanhando ele, né? E quando ele, com um pouco de dificuldade, ele andava, ele agarrava um carrinho do mercado e ele andava o mercado inteiro, né? E o idoso, ele por ter convivido com meu pai, o que eu percebo, né? Eu percebo que o idoso chega numa certa idade que ele começa a pensar que ele é um atrapalho, que ele é muito lerdo, e que ele é um peso para os filhos, um peso para a família, e aí a vida dele vai diminuindo por causa disso, viu? O meu amigo aqui, né? Eu esqueço que ele é Ademir, eu conheço como parafuso, né? Lá da escola, né? Ele pensa que a vida dele está diminuindo, ele fala, tem uns que falam, eu já dei meu tempo nesse mundo, eu quero ir embora daqui, só estou atrapalhando, e não é verdade. E não é verdade porque o idoso, ele carrega uma bagagem de conhecimento, professor, uma bagagem de vida, né? Meu pai, ele escrevia com muita dificuldade o nome, mas ele vai pedir um conselho para ele, para você ver se você errava, né? A gente fez faculdade, fez isso, que vai pedir um conselho para ver se você não errava, porque a vivência que ele teve, ele sabia onde a gente pode pisar ou não. Então o valor do idoso é muito pela bagagem que ele carrega. Agora nós precisamos honrar nossos idosos, né? A gente precisamos respeitar a palavra de Deus, padre. O senhor conhece mais que eu, diz assim: honra teu pai e tua mãe. Quarto mandamento, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem honra pai e mãe e já vai partir para a questão da idade nisso daí, ele vai ter dias prolongados aqui nesta terra, né? Então nós precisamos aprender isso. Infelizmente eu não posso deixar de falar, deputado, sobre o momento que nós estamos vivendo, né? O idoso, que é o aposentado, que já na aposentadoria, ele tem a sua aposentadoria reduzida e ele passa por dificuldades em casa, porque muitas vezes dentro de casa o idoso é saqueado, então não vou esconder isso aqui numa conferência, que tem aí às vezes neto, filho, tudo que vai lá faz dívida consignada em nome do idoso, às vezes até sem ele saber, pega o cartão e vai lá fazer,
né? E eu já convivi bem de perto com isso daí, né? Hoje ele está sendo saqueado pelo próprio governo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, o governo, quando ele não busca o interesse público, ele busca o interesse próprio. E não tem jeito de buscar os dois. Ou você trabalha pelo interesse público, ou você trabalha pelo interesse próprio. E quando trabalha pelo interesse próprio, vem a desgraça da nação, vem a desgraça da cidade, vem a desgraça do Estado, vem a desgraça da população. Mas quando nós buscamos o interesse público, que é o interesse de todos, nós começamos a ver um desenvolvimento diferente na cidade, na nação, no país, e nós temos que cuidar, que é a nossa casa, né? E começa a nossa casa aqui, no quintal, que é a cidade de Valinhos, né? Eu gosto do trabalho que é feito com os idosos aqui, de vez em quando eu estou lá, a Marisa fica lá, né? E eu gosto, mas ele pode melhorar muito. Mas nós temos o centro-dia do idoso aqui, que está parado. Há mais de 4 anos está parado, que funcionaria muito bem hoje, como tipo falado, uma creche do idoso, que a gente não fala, né? Mas é onde o idoso pode, às vezes, uma pessoa de idade em casa, que tem alguém que ficar para cuidar, mas precisa trabalhar também, poderia deixar o idoso ali, que fica o dia inteiro convivendo com as pessoas, né, do mesmo nível que ele, e à tarde volta, pega o idoso para levar para casa, para você ver como que nós não damos o valor necessário. Aquilo já era para estar funcionando há mais de 4 anos. Mas eu tenho certeza, doutor Tiago Galvão, que nessa gestão, que é um novo tempo, um novo momento para Valinhos, nós temos visto isso nesse pouco tempo, nós vamos colocar aquilo lá para funcionar e precisaria de mais 1 ou 2 daquilo lá, né? Mas vamos colocar para funcionar. Então, nós precisamos dar toda a atenção necessária. O idoso, ele não é descartável, né? Ele não é mais emprestável, ele não é aquele que não produz mais, ao contrário, foi ele que produziu tudo para a gente chegar até aqui. Ele produziu tudo para a gente chegar até aqui. Por isso precisa ser valorizado. E quando nós fazemos isso, nós temos algo que vem sobrenatural na vida da gente. Primeiro vem a consequência natural, né? Mas depois vem a consequência sobrenatural, que é a bênção de Deus sobre nossas cabeças, sobre nossas vidas. Então, para mim, estar aqui dando essa abertura, a hora que o Zé não ligou, eu falei, eu vou estar lá. Na presidência da Câmara, a gente não para 1 minuto. Eu tenho um dia, hoje estava conversando e falando, como é que eu vou estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não tem jeito, né? E o dia vai ser assim. Mas a gente está cuidando das coisas, né? Tem a nossa assessoria que nos ajuda, e o tempo que eu estiver ali como presidente, como vereador, falo pelo Wagner que está aqui também, enquanto nós estivermos ali, todos os vereadores, nós estaremos à disposição da população. A casa é do povo, nós estamos lá, nos procure, a porta está aberta, né? E eu agradeço essa oportunidade de estar junto com vocês. Que Deus abençoe todos que estão aqui, que Deus abençoe a nossa cidade de Valinhos e a nossa nação. Muito obrigado. Obrigada, querido. Acho que se a gente desligar o microfone enquanto fala, fica sem fazer a microfonia, que acaba atrapalhando um pouquinho. Não sei se é esse o caso. Bom, o bom dia que ele já deu, ele já deu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para a cidade toda. E é esse bom dia gostoso que a gente gosta de receber e gosta de dar. Porque quando a gente dá bom dia, significa que nós estamos vivos, que nós acordamos, que nós tomamos banho, né, que nós escovamos o dente, que nós vamos fazer alguma coisa, ou resolver problema, ou buscar emprego, ou fazer ficha para crediário, ou visitar a família, ou ir no médico, não importa o que, significa que nós acordamos e estamos vivos. E viver não é só uma bênção de Deus, viver é um milagre, e às vezes a gente não para pensar nisso. E viver é um milagre desde o seu nascimento até 110 anos, ou 120, ou cento e quantos. A vida não é nossa, a vida é de Deus. Ele nos empresta. E como Ele empresta a coisa mais preciosa que Ele tem, que é a vida dos seus bilhares de filhos no mundo, nós temos a obrigação de cuidar desse presente. E é com esse espírito, com essa alegria, que eu venho aqui na 3ª Conferência Municipal dos Direitos dos Idosos. Esse é o nome, não é, professor Zeno? Né? 3ª Conferência Municipal dos Direitos dos Idosos. Quando a gente fala em direitos, Ivana, você que é a nossa diretora, junto com a nossa secretária Dalva, que eu tenho uma honra imensa de representá-la aqui também neste momento, quando a gente fala dos direitos, é a nossa legislação do Brasil todo, a começar pela Constituição Federal. A Constituição Federal, Marisa, que você conhece na vida do dia a dia, ela nos dá as regras para o bem viver na sociedade. A lei é uma coisa chata. Eu diria que lei é uma coisa a gente precisa ter, é uma coisa necessária.
A lei é o que está escrito no meio da bandeira nacional: ordem e progresso. E se a gente acentuar a letrinha E, fica ordem é progresso. Significa dizer que se nós não tivermos ordem na sociedade, nós não teremos progresso. Então, meu professor Zeno, uma conferência como essa é para a gente colocar ordem todos os dias, numa cidade, num município, numa região, no estado, no país e no planeta Terra. A gente precisa colocar essa ordem. O nosso padre Eduardo, que está aqui, ele conhece a ordem aqui da Terra, como ser humano, como homem, e ele conhece com mais profundidade a ordem de Deus. Então, para onde a gente olhar, para onde nós passarmos, onde nós andarmos, a gente precisa colocar essa ordem. E essa ordem não tem limite de idade. Essa ordem é para todos, brancos e negros, homens e mulheres, todos os gêneros, ricos e pobres, gordos e magros, japoneses, os vermelhos que são os índios, idosos, jovens, nenéns, adultos. Ou a gente entende essa sociedade plural, que é diferente, na essência somos todos iguais na essência. Temos sede, nosso sangue é vermelho, pode ser A, B ou C, mas é vermelho. Então, na essência somos iguais. Temos alegria, temos tristeza, choramos, rimos, mas no dia a dia não existe uma só pessoa, e somos 8 bilhões e 500 milhões de pessoas no planeta Terra. Daqui a pouco vamos ser 9 bilhões de pessoas, embora as guerras, que eu não vou entrar nesse detalhe, senão eu não vou falar palavras delicadas, não combina com o dia de hoje. As guerras estão tirando muitas dessas vidas, mas nós vamos chegar em 9 bilhões de pessoas. E essas 9 bilhões de pessoas, minha Dulce, é minha porque é minha mesmo, eu empresto para Valinhos, empresto para vocês. É a nossa secretária adjunta, que já foi secretária aqui. Então, eu quero dizer a vocês que essas 9 milhões de pessoas que têm diferenças é que mostram a cada um de nós, todos os dias, que nós temos que respeitar o próximo. E respeitar o próximo é respeitar, além de tudo, a sua idade. E eu falo isso para todos. E falo isso com um abraço e meu carinho especial à Marisa. A Marisa não, a Teresita, que ontem veio falar comigo, eu dei uma bronca nela. Gente, mas eu não dou bronca em público não, eu dou bronca escondidinho, tá? Porque eu não posso dar bronca na Marisa, na Teresita, imagina só. Porque, Teresita, a idade vai chegando, e como disse esse moço aqui, que é o nosso presidente da Câmara, não tem limite para a idade, não tem limite para a sabedoria, não tem limite para fazer bondade. E a vida nos mostra isso. Eu não posso encerrar sem trazer aqui o abraço, o carinho do nosso querido Mair, que é o vice-prefeito, que estava dentro do carro chegando aqui, quase chegando, e teve um problema aí de água e ele teve que socorrer. Então ele foi lá socorrer as crianças, os jovens, a escola, os hospitais, os postos de saúde, os idosos. Ele teve que cuidar da água. Então eu trago aqui um abraço do Mair, que é o nosso vice-prefeito. E trago um abraço também, além da Dalva. A Dalva está num compromisso que ela tinha que ir, e eu a empurrei para ir, porque ela não pode faltar. Aonde a Dalva está, ela não é importante, ela é imprescindível. Ela constrói, ela faz crescer. Já foi presidente da Câmara como esse moço aqui, já foi vereadora. E hoje é secretária da Secretaria da Mulher e da Família. E a família inclui, Padre Eduardo, os idosos também. E eu não posso deixar, minha querida Maria de Lourdes, você que entra aqui, toda cor-de-rosa, toda linda, toda cuidada, né? Representando quem? Os idosos. E é assim que tem que representar, com galardia, orgulhosa, cabeça erguida, sem ser prepotente, porque nós não somos, mas de cabeça erguida, porque nós temos vida, não importa quem nós somos e como somos, brancos ou negros, nós somos gente. E aí eu trago nesse final o abraço carinhoso do Dr. Tiago. O Dr. Tiago Galvão, ele traz aquilo que tem um ditado antigo que diz a verdade. E ele é exatamente esse ditado. Na simplicidade que a gente encontra os grandes homens. E o Dr. Tiago Galvão, ele senta desse jeitinho, com uma blusinha de lã gostosa, com o friozinho que está hoje, com
com essa barba bonita, esse jeito elegante, mas ele senta, professor Zeno, de forma muito discreta. Ele é enorme. Ele é enorme porque ele cuida de tudo que é jurídico de uma administração pública. E o novo tempo chegou. O Franklin, que é um menino jovem, que cresceu aqui contando a sua história da periferia, contando a história que ele pegava a roupa que as pessoas davam para ele achava o máximo, que eram roupas bonitas, ele ganhava sapato. Ele sempre ocupou de todos os equipamentos públicos da cidade. Ele participou dos patrulheiros, ele foi para a escola pública, ele cresceu trabalhando na casa da criança, ele fez de tudo um pouco e entrou na prefeitura, acho que tinha 6 meses, né, de idade, 1 ano, sei lá quantos. Ele está na prefeitura, sei lá quantos séculos, professor Zé. E hoje ele só é o prefeito da cidade, a maior autoridade que a gente tem. Eu não vou chamar de Ademir, não, é Parafuso. Porque o dia que eu chamei de Ademir, todo mundo me recriminou. Eu falei, era o Parafuso. Aí eu esqueci um dia que era Parafuso, eu falei, quem é o senhor prego? Mas depois eu acertei, depois eu não errei mais não, viu? Bom, conclusão da história, gente. Eu deixo aqui o abraço do prefeito, o compromisso da nossa secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, porque as pessoas têm direito à habitação, têm direito a ser cuidado no social, e é isso que nós estamos fazendo. Para uma cidade melhor, para uma cidade mais acolhedora, para uma cidade que atende e uma cidade que constrói e resolve. E isso quem resolve é a batuta do prefeito Franklin, com a batuta do vice-prefeito Mair, com a batuta de muitos secretários, todos que fazem essa cidade ser diferente. E eu quero dar o último parabéns e um aplauso também para o nosso querido Zeno. O Zeno, que é um grande mestre, literalmente professor e doutor. Por onde andou, ele ensinou. Por onde o professor Zeno passou, ele marcou a história. Ele construiu crianças que viraram adultos, gente de bem. E é isso, professor Zeno, que o senhor leva. O cabelo branco é lindo. O senhor é um homem bonito, elegante, chique, bonito por fora, mas o senhor é mais bonito por dentro ainda. Então, antes da gente encerrar aqui, eu digo que alegria é alegria. Quando alguém vai e vaia porque não gosta de alguma coisa, se não for uma vaia sem respeito, a gente respeita até a vaia. Mas quando o momento é de trabalho sério, quando o momento é de alegria, a gente tem que fazer alguma coisa para dizer, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou lotado de problemas, mas eu sei que existem as soluções. As soluções estão no poder público, mas as soluções estão com Deus também. Mas as soluções estão com cada um de nós, está com cada um de nós. E quando a gente traz para si, ajudar a sociedade a ser melhor, essa sociedade vai ser melhor. E como a gente faz isso com vida e faz isso com alegria, a gente merece, não só nós aqui, a sociedade toda, e principalmente os líderes que eu falei, a Dalva, o Franklin, o Mair, e todos que trabalham por essa cidade, o professor Zeno, que representa todos vocês, a Lourdes, que representa o vereador, está aqui o meu Wagner Alves, e eu falei dele brincando lá fora e vou brincar aqui dentro. Ele é a pessoa com deficiência mais falsa que eu já conheci. Porque uma hora está de cadeira, uma hora está andando, uma hora está correndo. A deficiência nunca estragou a vida do Wagner. Hoje ele é uma grande autoridade, que eu chamo de senhor e de excelência. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa, Wagner, porque a deficiência não atrapalha ninguém. E nós, idosos, vamos ficar também com deficiência. Os que não têm, terão, porque a idade traz. Mas eu posso dizer uma coisa para você, meu amor, olhando nos teus olhos, olhando nos olhos de cada um de vocês, que a gente acaba amando de paixão como ser humano. Essa minha cadeirinha de rodas, eu não comprei no shopping porque eu achei bonita. Eu comprei porque eu precisava. Mas depois de 50 anos, sentadinha com o bumbum nela, eu posso olhar para vocês e dizer que essa cadeirinha de rodas para mim nunca foi tristeza, sempre foi alegria. Essa cadeirinha de rodas para mim nunca foi problema, ela sempre foi solução, porque ela me dava liberdade, me dá, com meu marido, com a minha casa, com meus filhos, com o meu trabalho, com o meu Deus. E essa cadeira de rodas, meu doutor Tiago, nunca foi prisão, ela é liberdade, porque a deficiência é só um detalhe na vida das pessoas, a idade é só um detalhe na vida das pessoas, o cabelo branco e as rugas
são só detalhes na vida das pessoas, porque o importante é a vida. Um beijo no coração, uma linda conferência e vamos trabalhar para uma sociedade ser mais feliz. Uma salva de palmas a vocês e uma salva de palmas à conferência, a todos nós dessa sociedade maravilhosa. Um beijo no coração. Bom dia. Bom dia. Me permito ficar em pé. Acho ótimo, Ok, obrigado. porque eu não posso. Bom, depois dessas palavras todas colocadas por todo mundo aqui, me sinto pequeno, apesar do 1,90 m, nas colocações da Serra Leão, secretária Serra Leão, mas eu queria cumprimentar justamente a secretária Serra Leão, representando o prefeito e mais o Adalberto, cumprimentar o presidente da Câmara, Padre Eduardo, que um dia, em 2022, ele estive lá e ele disse: o senhor não pode representar o século XXI no Conselho do Idoso? Falei: eu não sou nada no século XXI. A gente resolve isso, conversa, vê se legalmente pode. Bom, isso foi em 22, segundo o semestre. Obrigado, Padre Eduardo, por essa oportunidade. Nada acontece por acaso, né, vamos dizer assim. Cumprimentar Ademir, presidente do Recanto, e a simpatia da representante das pessoas, 25 pessoas idosas representadas aqui para cumprimentar esse público presente, as pessoas que estão, que puderam vir, diretores, aquelas pessoas que de antemão aceitaram há mais dias fazer palestras, são 5 pessoas, obrigado. Secretário presente, Tiago Galvão, também. A gente teve uma ótima conversa outro dia sobre o Centro de Convivência do Idoso. Aquilo está caminhando, graças a Deus, né? E agradecer a vocês todos que vieram somar. Eu tenho certeza que vocês vieram somar. Somar. Conselho. Acho que todo mundo sabe, mas talvez alguns não sabem. O Conselho é uma organização nacional. Existe o Conselho Nacional do Idoso, estadual e municipal. Tudo isso começa na base, onde cada município, com o seu conselho, vai fazer o que está acontecendo aqui, discussões, palestras, chega numa conclusão, nomeia os seus delegados, que vão para o Estado e que vai para o Federal. Então, no fundo é isso, nós estamos hoje dando um passo realmente muito importante, e nós começamos com isso, Célia Leão, com pouca dificuldade. Por que dificuldade? Porque nós formamos Conselho, Poder Público e Sociedade Civil, metade a metade. Só que nós tivemos uma troca de governo municipal e, por coincidência, uma troca no mandato do Conselho. Então as coisas se juntaram um pouquinho, as dificuldades de nomeação e essa sequência toda. A gente, assim mesmo, com muito carinho, preparamos esse conselho. Vocês receberam uma pasta, tem um resumo aí, tem um regimento, daqui a pouco a gente fala, não vou entrar em detalhes. O que eu queria dizer? Idoso. Nós temos, como a Célia Leão já colocou, quase 9 bilhões de habitantes no mundo. E a estatística da ONU diz claramente que destes todos habitantes, 1 bilhão e 100 milhões são pessoas idosas, espalhadas pelo mundo. 1 bilhão e 100 milhões no mundo, e este número está crescendo assustadoramente. Região metropolitana de Campinas, 20 cidades, tem em torno de 500 mil pessoas idosas. Vindo para Valinhos, com quase 130 mil habitantes, né? A estatística diz que em 2023, Valinhos tinha exatamente, pela Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos, Valinhos tinha em 2023 24.179 pessoas com 60 ou mais anos.
Com esta mesma estatística diz claramente que nos próximos 10 anos, e nós já estamos em 24 e 25, portanto já avançamos 2, né? A última estatística, vão somar-se a estes 24 mil mais 18 mil pessoas. E nos 10 anos subsequentes, mais 21 mil. Se ninguém morresse, o que não é uma realidade, logicamente, né? Esta somatória, nós teríamos uma população valiniense de idosos de mais de 60 mil pessoas. Aí vem a pergunta: onde vivem essas pessoas? Principalmente em 3 lugares. Na rua, isso é verdade, tem muito idoso na rua ainda, pelo país afora. Em Valinhos também tem alguns, infelizmente tem, né? E teimam muitas vezes em ficar na rua. Segundo, nas entidades, aí a gente pensa, nossa, mas então, está lotado. Não. O que tem de idoso na somatória das entidades não chega a 400 pessoas em Valinhos. Todas as outras, várias mil, portanto, mais de 20 mil, estão nas casas. Nas casas, morando sozinhos, ou então com alguém, ou com algumas pessoas, sendo muito bem tratados, ou nem tanto, ou maltratados. E a conferência está aí exatamente agora para, junto com o Conselho, junto com o Poder Público, tentar responder aquilo que a Constituição Federal, deputada e secretária Celeste já citou, Constituição, no seu artigo 230, a Constituição diz que a responsabilidade da família, da sociedade e do poder público fazer com que estas pessoas tenham um envelhecimento ativo, saudável, com seus direitos preservados. Então nós estamos indo ao encontro disso, construindo isso depois de uma porção de anos que nós não tivemos conferência. Então a gente está depositando muita esperança nesse trabalho todo, com a participação de todos. Nós temos ao todo 5 palestras, que serão da nossa palestra, não. São palestras, comunicados rápidos de 30, 35 minutos, depois uns minutinhos para pergunta e resposta, ao longo do dia. E amanhã, não neste local, e sim no salão paroquial, isso está no próprio cronograma, nós tivemos uma diferença do padre Jonas, o uso do salão para fazer as discussões. Sentar em grupo, que aqui não tem jeito de mexer nessas cadeiras, né? Sentar em grupo e discutir cada um dos 5 eixos. Eu quero agradecer novamente a presença, a mesa que veio, as autoridades que vieram, as demais pessoas, e não sou o único que está nessa faixa etária, pelo que eu estou vendo. Temos uma porção. Isso é muito bom. Então vamos pensar claramente, com muita lucidez, mas com muito pé no chão. O que vou fazer eu, contribuindo no grupo, para que esta comunidade de idosos tenha uma vida ativa, saudável, com seus direitos preservados. E aí, família, aí sociedade e poder público. É importante que isso aconteça, né? Uma notícia triste. Não sei se é do conhecimento de vocês, dos senhores. Cada mês nós recebemos do Disque 100 entre 4 e 6 denúncias de maus tratos, repito, 4 a 6 denúncias de maus tratos por mês em Valinhos. Em Valinhos. Isso não pode acontecer, mas infelizmente é uma realidade. E no Disque 100, estatística que vem quem é o agressor.
Vem agressor. Vem todo um dossiê enorme de quem liga para diz que você aí vai para onde? Este relatório eletronicamente vai para o Conselho do Idoso da cidade, que então encaminha o fluxograma, saúde, assistência social e assim por diante, né? Então, isto é encaminhado para tentar solução. Só que nós sabemos, estatisticamente, o lado diz que sim, quem é, na maioria das vezes, o agressor do idoso. 87% filho ou neto. Filho ou neto. É a triste realidade. Então, isso não pode continuar. Estas coisas todas, envelhecimento ativo, saudável, direitos preservados e assim por diante, eliminar, achar uma alternativa, fazer conscientizar a sociedade para que o idoso tenha uma história, cada um constrói a sua história. Eu tinha a minha, você está aí sentado, você sabe do seu nascimento, um pouco depois, o que você fez, o que você não fez. Eu não consigo construir a história do outro, mas posso ajudar a melhorar o outro a construir a sua história. Vamos por aí. Obrigado, Deus abençoe e um bom dia a todos. Obrigado. Eu falei que o professor Zeno é professor, né? A gente já sabe. Mas ele é professor também de aula. Parabéns pela sua fala, professor. Quanto mais ouvimos, mais aprendemos. E ouviríamos o senhor durante horas e horas. E os alunos foram felizes. Deixa eu só acrescentar uma coisa aqui importante. Ele falou de moradores de rua idosos. Nós temos os idosos também, lamentavelmente. Mas também, lamentavelmente, nós temos os jovens e temos os adultos. Eu quero trazer aqui a orientação e ordem do senhor prefeito Franklin, que está cuidando já, junto com a nossa secretaria, junto com a Dalva Aberto, junto com o CCI, junto com todos que podem nos ajudar, para nós abrigarmos agora no inverno esses idosos. Não é uma tarefa fácil, porque idosos não, os moradores de rua que têm idosos. Não é uma tarefa fácil porque ninguém quer perto de casa. A gente sabe disso. A gente sabe que quando fala de morador de rua, todo mundo se compadece, mas também não quer que fique no seu bairro. Também não quer que fique na sua rua. Então é um problema sério, professor Zeno, que nós precisamos, e o padre Eduardo já se colocou à disposição. Foi a primeira coisa que esse santo homem, além do beijo, do carinho que me deu aqui, se colocou à disposição de ajudar. Porque nós precisamos de todos, da comunidade e, sobretudo, Padre Eduardo, da igreja também, para cuidar das pessoas que também são moradores de rua. O inverno vai chegar e a gente tem blusinha de lã para colocar, a gente tem um chale, a gente tem um cobertorzinho, uma cama. Ninguém gosta de dormir na calçada. Então, eu peço ajuda da sociedade, a compreensão de todos, que não é uma tarefa muito fácil de se colocar para a sociedade. E a segunda coisa é dizer que o CDI vai sair, certo? O CDI não vai sair, não, vai voltar, porque ele nem saiu ainda do lugar. Ele pode aplaudir o CDI. Ó, vai ser muito verdadeira, os vereadores estão nos ajudando de forma direta. Obrigada, Wagner Alves, obrigada, presidente, por todo o carinho, atenção e trabalho. Por quê? Porque nós temos que resolver a parte hidráulica, temos que resolver a parte elétrica, temos que trocar todo o piso, porque, como disse o professor Zeno, ele foi inaugurado em 2018, não vou fazer juízo de valor de nenhum governo e de ninguém, não estou aqui para isso, estou aqui, como diz o prefeito, daqui para frente, nós vamos fazer. Então, a hora que isso estiver pronto, nós temos licitação, né, Tiago, que demora, o Tiago sabe disso. O Tiago também é responsável pelas licitações, mas também é responsável junto com a Dalva Aberto pelo café. Então depois vocês vão lá comer bolo também. Obrigada, viu, Tiago, por toda a sua corrida aí para nos auxiliar com esse café gostoso. Mas o CDI vai sair, tá? Só que vai sair agora em 2025? Não! Porque a gente fala a verdade olhando nos olhos. A gente tem tempo para licitação,
a gente tem tempo para alguma empresa ganhar, a gente tem tempo para fazer a obra, Deus permita que a chuva não atrapalhe, e aí a gente vai fazer no tempo de Deus, que é o nosso tempo também. E nós vamos entregar para vocês, para a cidade, porque é um direito de todos nós e é uma obrigação do prefeito Franklin, como ele sempre fala, a sua equipe. E aqui sentada está um pedacinho da sua equipe, tá bom? E o que eu peço de vocês, faça o que o professor Zeno faz. Pode cobrar. Quando a gente cobra com amor, a gente ajuda. E é isso que eu sei que vocês sabem fazer. Agora, mais uma vez, uma salva de palmas para esse professor Zeno, que aceitou o convite e hoje cuida de todos os idosos da cidade. Parabéns, professor Zeno. Muito obrigada, uma ótima conferência. E tira o microfone da minha mão, senão eu não paro de falar. Neste momento, agradecendo a vocês todos. Muito boas as falas, muito construtivas, e agora daremos prosseguimento à nossa conferência. Então é o seguinte, os componentes da mesa, se quiserem tomar assento, por favor.